Na contramão de outras cidades turísticas da região, em Cunha, hotéis, pousadas e restaurantes seguem fechados. Medida acompanha decreto estadual, mas diante dos prejuízos, empresários cobram da prefeitura a retomada do setor. Região passa dos 5.000 casos de coronavírus e já soma 211 mortes. Decisão da Justiça suspende decreto que restringe acesso de moradores com segunda residência em Ilhabela. Corpos de casal de São José dos Campos, desaparecido desde o início do mês, após saída para negociar a venda de um carro, são encontrados na zona rural de Paraibuna. E ainda o desafio das famílias durante a quarentena em conciliar a responsabilidade do trabalho em casa com a educação dos filhos em tempo integral. Terça-feira, 23 de junho. Band Cidade segunda edição já está no ar, pela TV e também pela nossa fanpage no Facebook. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. Entre as cidades turísticas da nossa região, Cunha ainda não liberou a reabertura de hotéis, pousadas e restaurantes. Apesar de seguir na fase 2 do Plano São Paulo, que não autoriza a retomada desse tipo de atividade, outros municípios autorizaram o retorno gradual da rede hoteleira, como é o caso de Campos do Jordão e São Sebastião. Empresários de Cunha pedem que a prefeitura também autorize o funcionamento do setor. O coronavírus tirou os negócios deste empresário de Cunha dos Trilhos. Na margem da rodovia, este café inaugurado em setembro do ano passado está fechado há mais de 90 dias. O conceito do empreendimento, que remete a uma estação ferroviária, virou ponto turístico logo após o início do funcionamento. O investimento nas obras do local foi de R$315 mil e a expectativa era gerar pelo menos 10 empregos, mas os planos foram interrompidos. Imagina, né? Você fazer um investimento dessa envergadura, partindo do zero. Uma coisa que vinha num crescente muito grande, a gente travar dessa forma, isso é extremamente relevante para todo o estudo que a gente fez de amortização desse investimento. Se não fosse a pandemia, um vagão que serviria como restaurante já estaria sobre os trilhos que compõem o empreendimento. Os carretéis de madeira serviriam de mesa. O espaço ainda ganharia um empório, mas por enquanto tudo foi adiado e sem data para retomada. E quando a gente for abrir, realmente a gente vai reabrir, reiniciando todo o processo, né? Porque o que a gente tinha demandado de início, provavelmente para a gente readquirir vai levar um tempo razoável. Além do setor de cafés, bares e restaurantes, outro que também amarga prejuízos é o das pousadas e hotéis da cidade. Nesta aqui, por exemplo, os chalés que costumam ser procurados nesta época de temporada do mês de junho estão assim vazios. E essa situação permanece há 90 dias. Há sim uma expectativa para a reabertura, mas ainda não se sabe quando. Os impostos que a gente paga permanecem pagando, né? A gente precisa buscar trabalho para manter o equilíbrio da empresa, da cidade, né? Porque o comércio local está funcionando, mas se não tiver o turismo, não tem dinheiro para sustentar o comércio local. Dos 10 funcionários da pousada, 3 precisaram ser demitidos. São inúmeros colegas na mesma situação. E se a gente já tem regiões já abrindo, como é o caso da Mantiqueira, como é o caso do litoral, por que não reabrir também? Claro, com responsabilidade. Então, eu entendo que o nosso prefeito deve estar cuidando disso. Ao contrário de outras cidades turísticas da nossa região, como as do Litoral Norte e da Serra da Mantiqueira, Cunha ainda não autorizou a reabertura de setores como hotéis e restaurantes. O município, que está na fase 2 de flexibilização da retomada da atividade econômica, vive basicamente do turismo. Nesta época do ano, devido às baixas temperaturas, a cidade recebe, em média, 11 mil turistas. As pousadas, os meios de hospedagens legalizados, que nós temos o conhecimento, sabemos, circulamos por eles, todos têm condições totais de montar protocolos que garantam a segurança do hóspede, né? Primeiro porque são pousadas de pequeno porte, são pousadas, a maioria delas com chalés independentes, distanciados 5, 10, 15 metros um do outro, né?
Isso permitiria até que o café, que seria o mais comprometedor, fosse servido particularmente em cada quarto, né? Então, isso era uma garantia que nós gostaríamos de expor ao poder público e não fomos ouvidos nesse sentido. Em termos de turismo, não podemos ficar nessa situação de inércia. A cada dia que passa, a cada mês que passa, mais comprometedor vai ficando a situação da cidade, que é uma cidade substancialmente turística. E a região atingiu hoje a marca de 5.339 casos confirmados de coronavírus e 211 mortes. São José dos Campos, que confirmou mais um óbito nesta terça-feira de um homem de 74 anos, representa 44% dos diagnósticos. Em Guaratinguetá, a prefeitura divulgou uma nota informando que em apenas uma instituição privada que não teve o nome revelado, 13 residentes testaram positivo para a doença e agora a cidade contabiliza 124 casos de Covid-19. Ainda segundo a nota, apenas um dos pacientes apresentou sintomas graves e permanece internado. Quase 3.200 pessoas infectadas estão recuperadas em toda a região. Uma liminar da Justiça determinou a suspensão do decreto que restringe o acesso por balsas à Ilhabela. A decisão atende a uma ação popular ajuizada por um grupo de proprietários com segunda residência na ilha e que tiveram a entrada barrada pela prefeitura. A medida em vigor desde 21 de março foi considerada inconstitucional pelo juiz Vitor Hugo de Oliveira, que também cobrou uma revisão da restrição após a reabertura de algumas atividades comerciais. Ainda segundo a decisão, desde a última sexta-feira, a comarca da cidade recebeu mais de 150 pedidos de habeas corpus para acesso ao município. Em uma live nas redes sociais, a prefeita Gracinha Ferreira disse que a administração foi notificada agora à tarde e que vai acatar a decisão, mas que também vai recorrer, já que a restrição ajudou a cidade a controlar o avanço do coronavírus. A Embraer divulgou hoje imagens da nova rotina dos funcionários nas fábricas de São José dos Campos e Taubaté, que retomaram a jornada integral nesta segunda-feira após o fim do layoff. Devido às medidas de segurança, apenas cerca de 3.000 dos 12.000 colaboradores trabalham de forma presencial nas 5 unidades da região. Uma das medidas adotadas está no transporte fretado, que agora circula com apenas metade da capacidade, sendo um passageiro por fileira. Os colaboradores que desempenham atividade presencial foram divididos em 2 turnos, para evitar aglomerações nas 4 fábricas em Taubaté e São José dos Campos. Os protocolos de segurança ainda incluem uso obrigatório de máscara e medição diária da temperatura. Todas as medidas relacionadas com áreas comuns, lanchódromos e refeitórios, elas também seguem esse mesmo padrão de rotina e de segurança, mantendo-se a alternância de lugares e mantendo-se um número máximo de pessoas para esses ambientes fechados. Os locais onde é possível, todas as nossas janelas estão abertas, as portas também seguem o mesmo processo, tudo facilitando para que o empregado sinta segurança efetiva em estar dentro das nossas instalações, o que é benéfico para ele com relação ao seu grupo de trabalho e também trazer a ele uma segurança para o retorno no seu domicílio. Na região, a Embraer tem 10.000 funcionários, mas 2/3 deles seguem home office ou estão cumprindo férias coletivas porque integram os grupos de risco. Depois do intervalo, a polícia encontra em Paraibuna corpos de casal que estava desaparecido desde o início do mês. Agora são 6h59, o Band Cidade volta em instantes.